e vamos louvar a Deus, reconhecendo que é apenas pela graça do Senhor e não pelas obras que alcançamos a salvação. Em trevas nasci, filho da ira, em Adão mori, eu caíra, mas uma luz brilhou, Jesus do céu desceu, o Filho de Deus morreu, com seu sangue ele me comprou, mas uma luz brilhou, Jesus do céu desceu, o Filho de Deus morreu, com seu sangue ele me comprou. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se exalte. A salvação é 100% de Deus. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se exalte. A salvação é 100% de Deus. Eu morto estava, mesmo caminhando, vivia segundo os meus desejos, satisfazia desejos que me afastam de Deus. Eu estava morto mesmo, caminhando, satisfazia desejos que me afastam de Deus. Eu estava morto mesmo, caminhando. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se exalte. A salvação é 100% de Deus. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se exalte. A salvação é 100% de Deus. Oh, não sabia qual era a verdade. Eu vivia nas trevas, na mentira, mas uma luz brilhou, o evangelho da cruz me alcançou. Jesus dos céus desceu, nele me tornei criação de Deus. Sacerdócio real, povo eleito, comprado pelo sangue de Jesus. Pela graça sois salvos, por meio da fé.
não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se salve. A salvação é 100% de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se salve. A salvação é 100% de Deus. A salvação é 100% de Deus. A salvação é 100% de Deus. Amém. Amém. Podemos colocar em pé. Vamos entoar o hino 377. Cantor cristão. 377 do cantor cristão. E é nesse momento que vamos trazer as nossas ofertas para a nossa caixa. E depois vamos, no final, o pregador do dia vai subir no púlpito. Hino 377. O cantor cristão. Não sei por que de Deus amor a mim se revelou, por que razão sábado assim me resgatou, a exercer
Então, antes de sentar, vamos chegar a Deus mais uma vez em oração. Vamos orar. Então, nosso Deus, mais uma vez, estamos a mostrar nosso grande respeito, nosso temor diante da sua palavra, porque o Senhor tem dito, eis para quem olharei, para aquela abatido e contrito no espírito e que treme na minha palavra. Então, enquanto nós estamos cá, estamos a rogar interpretar a sua palavra, mas no mesmo tempo pedimos que o Senhor possa ungir os ouvidos de cada pessoa aqui presente, para ele ouvir e entender o que é certo. Meses, para nos equipar, para ser um povo bem fiel, um povo equipado com o seu Espírito Santo, um povo armado com aquele escudo da sua palavra para nos defender contra todos os enganos, todas as traições do diabo, do anticristo, do falso profeta, do mundo, enquanto no futuro é bem possível que nós vamos enfrentar todos esses poderes organizados contra nós e contra o Senhor. Que seja seu Espírito Santo e sua palavra que nós vamos estudar mais uma vez no dia de hoje, para nos equipar, para ficar firmes e ficar fiéis até ao fim. Agora pedimos tudo isso em nome do seu Filho Jesus. Amém. Ok, podemos sentar. E como as pessoas em nossa congregação já sabem que desde setembro nós estamos a estudar o assunto de escatologia, que trata-se dos assuntos vindouros, especialmente e particularmente as coisas ligadas com o regresso de Jesus Cristo. Este não é um tema favorito meu. Eu só estou a lembrar pregando 2 vezes sobre este assunto. A primeira vez foi só um dia, 40 anos atrás, quando eu estava a trabalhar como cirurgião na Força Aérea dos Estados Unidos, em Califórnia. E a segunda vez foi em 1994, quando gastamos alguns domingos tratando este mesmo assunto, porque estávamos a estudar o livro de Apocalipse, o livro de Marcos, capítulo 1 até capítulo 16, e eu tinha que gastar algum tempo em Marcos 13, que é aquele trecho que fala sobre as coisas vindouras, o fim do mundo. Este não é um assunto que eu quero pregar e tratar. Estou a admirar, porque cada domingo, desde setembro, eu estou a pensar que este vai ser o último domingo para tratar este assunto. E como vocês ouviram domingo passado, este é o último domingo. Mas não vai ser. Vamos continuar a precisar tratar deste assunto daqui, no meu regresso, daqui a 2 meses. Porque este assunto não está a esgotar-se. E notando que hoje eu trouxe, está na minha pasta, devido que vou conseguir usar. Mas eu trouxe este esboço que eu preparei em setembro, de modo que eu não precisasse de pregar esta série de mensagens, porque eu ia simplesmente dar a cada pessoa este esboço de 2 folhas com toda a informação que você precisa de saber. Mas até agora não estou a chegar ao ponto de entregar este esboço, porque o dia ainda não chegou. E quando eu estou a pensar nisso, estou a orar a Deus, por quê? Porque eu estou a tratar tantas semanas com este assunto, quando não é minha vontade, como eu já disse várias vezes. E eu estou a ficar cada vez mais convencido que Deus quer que a nossa igreja seja bem preparada. Que eu nunca trataria deste assunto, mas Deus está a dizer, não, este assunto é importante para o nosso dia
de hoje. Porque como vocês já ouviram, segundo aquele esquema de história da raça humana durante 7.000 anos, do princípio até o fim, estamos a chegar até dentro de 10, 15 anos do fim desta época da nova aliança, se este esquema está certo. Eu não estou muito encantado com estes assuntos. E vocês sabem, vocês nunca ouviram me pregar sobre a escatologia. Mas eu estou convencido. E por 50 anos estou a ensinar este mesmo esquema quando eu prego, que é quase nunca, sobre a escatologia. Mas se esta é verdade, e realmente, mais uma vez, no dia de hoje, é possível que vamos chegar, mas eu duvido, que vamos chegar até Apocalipse capítulo 16, onde nós vamos ver mais uma prova, que vocês não sabem, mas eu vou ensinar quando chegarmos até Apocalipse capítulo 16, que até os cientistas estão a proclamar com muito medo que um evento que nunca podia ser imaginado nesta história da raça humana está prestes a acontecer no ano 2040. Um evento profetizado no livro de Apocalipse, capítulo 16, dizendo que vai ser um evento ligado com aquela sexta tigela de ira de Deus que vai ser derramado sobre nosso planeta. Nós não vamos chegar até este ponto no dia de hoje, mas eu já cheguei a este ponto preparando esta mensagem. Eu estava a dizer mais uma vez comigo, Deus, parece que você quer que nós tratamos disso. Porque realmente este evento que os cientistas estão a dizer vai acontecer até o ano 2040, também é aquele mesmo evento explicado no Apocalipse capítulo 16, que vai ser a penúltima coisa que vai acontecer. Quando Deus está a derramar suas 7 taças de ira sobre a raça humana. E se isso realmente vai acontecer em 2040, se está bem perto, como eu sempre estou a dizer, por 45 anos, nós temos que estar preparados. E eu tenho que tratar deste assunto. Para vocês que são membros da nossa igreja, para pôr tudo isso no contexto local, vocês vão saber a única razão porque estamos a tratar este assunto hoje é porque em dezembro de 2023 havia certos problemas com o pecado arrebentando-se dentro da igreja. E eu fui obrigado, contra minha vontade, de interromper o que eu queria pregar para pregar sobre o assunto de pecado e o cristão. E pregando sobre pecado e cristão, eu tinha que tratar um motivo porque muitos reformadores estão a dizer que Romanos capítulo 7, versículo 14 até 24, é uma figura de um cristão. Não só um cristão, mas também o próprio Paulo, o apóstolo, que foi um escravo de pecado. Com sua mente e seu coração, serviu a lei de Deus, mas com seu corpo tinha que servir o diabo. E pessoas erradamente dizendo que este é Paulo o apóstolo, quando nunca foi Paulo o apóstolo, foi Paulo o fariseu perdido. E eu tinha que explicar porque os reformadores, seguindo princípios de teologia do pacto, estavam a falhar com este mal entendimento. E tratando disso, eu tinha que continuar depois, falar sobre Israel e teologia do pacto, para tentar corrigir os mal entendimentos surgindo por causa da teologia do pacto que nasceu na Igreja Católica. E depois, tratando disso, eu pensava, então, também temos que olhar para o que a teologia do pacto está a dizer sobre o livro de Apocalipse, para fazer que as pessoas mal entendem o livro de Apocalipse, também por causa dos princípios ligados com a teologia do pacto. Então, é só por causa disso que nós estamos a tratar o assunto do livro de Apocalipse. Não porque estou muito preocupado com o fim do mundo, mas porque estou preocupado que nós usamos a hermenêutica normativa quando nós estamos a estudar a Bíblia, deixando as palavras na Bíblia ter o sentido que eles tinham nos ouvidos e nas bocas das pessoas que usavam essas palavras
quando Deus estava a manifestar e revelar sua vontade por meio de usar nossa língua para comunicar com a raça humana informações que nós precisamos. Então, é por causa disso que nós estamos a estudar Apocalipse. Mas Deus tem outro motivo. E eu só ia tratar disso em 2, 3 semanas. Mas desde setembro até agora, estamos aqui até fevereiro. Vai ser agora até abril. Vamos estar ainda no livro de Apocalipse. Contra a minha vontade. Agora também queria dizer que algumas pessoas, tanto como eu, estamos a lamentar que durante todas estas semanas nós estamos a aprender mais e mais coisas sobre o fim do mundo. Mas o que é muito imprescindível por cada um de nós, se realmente nós vamos suportar os eventos da grande tribulação, o que é muito importante é para nós sermos equipados, para não recuar diante do diabo, diante do anticristo, diante do falso profeta, diante do mundo. Porque a Bíblia diz que a perseguição dos crentes vai ser tão feroz, mais do que nunca aconteceu na história da raça humana. E pode ser nossa geração dos cristãos que vão enfrentar esta perseguição pior do que na história da raça humana. E para isso acontecer, eu vou dizer, nós temos que estar cheios de amor para com Cristo. Temos que amar as coisas de Deus e não as coisas deste mundo. Nós temos que estar cheios do Espírito Santo, cheios de coragem. Se realmente o livro de Apocalipse está a falar sobre nossa geração dos cristãos. E o que nos espera, talvez dentro de 15, 20, 25 anos. E eu tenho que pregar sobre isso, suportando perseguição. E como estar cheio do Espírito Santo para conseguir aguentar, porque ninguém pode aguentar o que nos espera se o Espírito Santo não está a trabalhar nele. E nós temos que ter grande amor para com Cristo. Até o ponto de dizer, eu prefiro perder minha vida e tudo quanto eu tenho, todos os meus sonhos para o futuro, eu vou perder tudo isso antes de perder Jesus Cristo. Porque Ele é mais precioso para mim do que todas as coisas que você vai tirar de mim. Todo o meu dinheiro, toda a minha propriedade, todos os meus amados, meus filhos. Leva-me para cárcere, tortura-me, mata-me, mas eu não vou largar de Jesus Cristo. Porque Ele é mais precioso do que qualquer outra coisa. E não posso só pregar que você tem que amar Cristo. Você tem que estar cheio do Espírito Santo. Não. Eu tenho que pregar o que você pode fazer para conseguir este amor que talvez no dia de hoje não existe no seu coração para Jesus Cristo. Para algumas pessoas, ouvimos nosso irmão Jeremias falando sobre o amor do salmista, que disse, eu prefiro gastar um dia na presença do Senhor, no seu tabernáculo, do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Mas existem muitas pessoas, quando chega domingo de manhã, 9 horas, estou um pouco incomodado, eu penso que eu vou preferir ficar em casa, ou dormir um pouco mais, e largar do culto de Deus. Nós temos que ter um amor muito mais maior do que isso. Se nós vamos aguentar no dia da perseguição. E eu tenho que explicar como nós possamos alcançar e encontrar este grande amor que talvez está a fazer falta nos corações de alguns de vocês. Também o Espírito Santo. Não posso só dizer, tem que ser cheio do Espírito Santo. Não, eu tenho que falar sobre como você pode condicionar este enchimento do Espírito Santo.
E eu tenho mensagens já preparadas, já organizadas, já gravadas, porque eu não tenho tempo de escrever tudo, eu estou gravando no meu telefone. Se eu morrer, fala com minha esposa, ela tem estas mensagens que está gravado para ela guardar no meu telefone, no telefone dela, falando sobre esses assuntos importantes, aplicações que nós temos que fazer, porque não é uma brincadeira para nós. Nós temos que ser aquele povo fiel, que não vão recuar diante de todos esses poderes malignos. Eu penso que é a vontade de Deus. Eu já estou quase para perder este sonho meu de acabar com o livro de Apocalipse em poucos minutos. Vamos talvez estudar cada capítulo até o fim. Mas até agora estamos no fim do capítulo 11. Já chegamos até o ponto no meio daquela última semana de 7 anos da nossa época, um tempo chamado na Bíblia pela grande tribulação, chamado isso por causa de grandes aflições que estão a afetar o mundo inteiro como avisos de Deus contra pecado e rebeldia, chamando o mundo para humilhar-se diante de Deus e reconciliar-se com Deus enquanto ainda há tempo. Também chamado aquele tempo de grande aflição por causa da grande perseguição dos cristãos pelo diabo, pelo anticristo, pelo falso líder religioso, falso profeta e por meio do mundo inteiro. Agora, até capítulo 11, o anticristo já fez seu tratado com a nação de Israel e todos os seus adversários, trazendo uma resolução pacífica, embora só temporária, aos problemas que até o dia de hoje estão sempre a arrebentar no Oriente Médio por causa da presença da nação de Israel na terra de Palestina. Depois de 3,5 anos de desastres mundiais de todo tipo, pragas, guerras, fomes, calamidades naturais, o anticristo já quebrantou aquele tratado que ele fez, atacou Israel, entrou na cidade de Jerusalém e matou aquelas 2 testemunhas que eram as porta-vozes de Deus, chamando o mundo a arrepender-se e humilhar-se diante do seu Criador, que foram vistos por muitas pessoas no mundo, não simplesmente como profetas que estão a dizer o que ia acontecer com estes grandes desastres, mas pensando que estes homens são talvez feiticeiros, que por seu próprio poder estão a causar essas calamidades, que por 3 anos e meio está a nos afligir. Aquelas 6 selos, seguido por 6 toques de trombeta, cada um ligado com uma nova aflição, uma nova desastre no mundo. Então ele está a entrar na Jerusalém, o anticristo, e está a matar essas 2 testemunhas, está a profanar o templo, entrando lá, apresentando-se como se fosse Deus, e está a mostrar os corpos mortos dessas 2 testemunhas durante 3 dias e meio para todo mundo assistir por meio da internet. E enquanto o mundo está a regozijar-se com as notícias da morte dessas 2 testemunhas de Deus, as pessoas tementes a Deus em Jerusalém e em Judeia estão a fugir para os esconderijos lá nas montanhas, como Jesus nos avisou em Mateus capítulo 24, por causa de um grande desastre que logo está a arrebentar-se durante esses dias, depois da morte das 2 testemunhas, um desastre tão grave que Jesus disse que se Deus não abreviasse esses dias de desastre, nenhuma carne se salvaria. Mas esses vão ser abreviados. E depois de 3 dias e meio, aquelas 2 testemunhas, seus corpos vão levantar-se em pé, segundo Apocalipse capítulo 11, que nós estudamos 2 semanas atrás, e depois vão ouvir uma voz dos céus dizendo, subi cá, e eles vão subir para os céus. O mundo vai acompanhar tudo isso, cheio de terror,
cheio de pasmo, por causa das coisas que Deus está a trazer durante esses poucos dias, desde que o anticristo invadiu a terra do seu povo Israel e matou as suas duas testemunhas, porta-vozes de Deus. Imediatamente depois disso, o que acontece? Já vimos no fim do capítulo 11, aquela sétima e última anjo está a tocar a sétima e última trombeta. E logo o coro celestial está a gritar: os reinos deste mundo tornaram-se o reino de Deus e do seu Cristo. E Cristo vai reinar para sempre e sempre. E como eu disse 2 semanas atrás, estou a perceber que este é o momento não apenas de arrebatamento desses dois profetas porta-vozes de Deus, mas parece a ser o tempo em que o arrebatamento geral de todos os santos mortos em Cristo vai acontecer em conjunto com a transformação dos corpos de todos os crentes vivos naquele momento quando esta sétima trombeta está a tocar. E agora eu tenho 5 razões, e já tratamos uma dessas razões na semana passada, e eu queria repetir que nós temos, para eu não precisar pegar todos os detalhes e levar muito tempo, eu preparei este manual, 44 folhas, sobre o livro Escatologia, da perspectiva da hermenêutica normativa, que está disponível por 50 meticais. Eu tenho ainda mais 15, vendi 12 e agora tenho 15 restando que estão comigo. Mas neste livro aqui, na secção número 11, folha 41, fala sobre esses seis motivos porque nós estamos a favorecer um arrebatamento que vai acontecer bem no meio daquela última semana de 7 anos, em que Deus está a continuar seus programas para o mundo inteiro, que Ele vai executar por meio da nação de Israel, segundo o que nós já lemos em Daniel, capítulo 9, versículo 20, penso que é mais ou menos 24 até 27. Então, primeiro motivo, só para rever o que fizemos na semana passada, é porque existe um só segredo na Bíblia que não foi resolvido quando a canão da Bíblia foi completada. E este segredo, que não está esclarecido até o dia de hoje, a Bíblia não diz, é a hora e o dia do regresso de Jesus Cristo e o arrebatamento dos santos. Mas Apocalipse capítulo 10, versículo 7, está a dizer: o segredo de Deus cumprir-se-á nos dias da sétima trombeta, como foi anunciado anteriormente na Bíblia. Mas não está a dizer que este é o segredo de Deus que vai ser cumprido. Mas quando estamos a olhar na Bíblia para esta última trombeta, estamos a ver em 1 Coríntios 15, versículo 52, que é antes da última trombeta, é quando os mortos em Cristo vão ressuscitar-se, vão receber seus corpos glorificados, e todas as pessoas vivas, os cristãos vivos, naquele mesmo momento também vão ser transformados. Na sétima trombeta, antes da sétima trombeta, vamos receber nosso corpo imaculado. E próprio Jesus também disse, Mateus 24, versículo 31, que quando Ele regressar, Ele vai mandar seus anjos por toda parte da terra para acolher seus santos com rijo clamor do trombeta. E depois desta sétima trombeta, que soa-se no meio daqueles últimos 7 anos da nossa raça humana, não há mais trombeta qualquer. Esta é a última trombeta no livro de Apocalipse. E quando acontece esta última trombeta? No meio daqueles últimos 7 anos. Primeira razão, porque nós temos que favorecer um arrebatamento. Porque o arrebatamento é o segredo de Deus, não revelado, segundo Jesus Cristo, nem
os anjos, nem os homens, nem até o próprio Jesus Cristo pode saber o tempo do seu regresso e do seu arrebatamento. Só Deus Pai. Mas está revelado mais tarde a João, por meio de Jesus Cristo, que esse segredo de Deus vai ser cumprido na época da sétima trombeta. Segunda razão, porque a Bíblia diz em Mateus 24, na profecia de Jesus Cristo, que o regresso de Cristo para arrebentar sua igreja vai seguir logo depois daquele grande desastre tão catastrófico que nenhum carne podia sobreviver. E esta calamidade, catástrofe, há de acontecer, segundo Jesus Cristo, logo depois do anticristo entrar no templo em Jerusalém e manifestar-se como se fosse Deus. Ele disse, nesta altura, vocês que estão em Judeia têm que fugir logo, sem demorar, sem preparar suas malas. Foge para seus esconderijos, não tem tempo. E quando é que isto acontece? Bem no meio daquela últimos 7 anos, 3 anos e meio. E a sequência de eventos em Mateus, capítulo 24, é o anticristo entra no templo, está a manifestar-se como Deus, depois passa este grande desastre que vai ser abreviado, não vai durar muito tempo, porque se dura muito tempo, toda a raça humana vai morrer, toda a carne vai morrer, e logo depois disso Cristo vai voltar. E logo ele vai recolher seus santos. Então, quando é que isto vai acontecer? Tem que acontecer no meio daqueles últimos 7 anos, no meio da grande tribulação. Terceiro motivo, porque quando estamos a olhar para Apocalipse 11, que nós estudamos 2 semanas atrás, estamos a ver esta sequência de eventos. Primeiro, invasão de Jerusalém pelo anticristo. Segundo, execução daqueles 2 testemunhos que Jesus não mencionava em Mateus 24. Terceira coisa, aquela ressurreição deles depois de 3,5 dias. O livro de Apocalipse não fala sobre este grande desastre que vai durar alguns dias, que Deus tem que abreviar para todo mundo não morrer. Mas lembra o que é o grande evento ligado com a 6ª trombeta, antes da 7ª trombeta, uma guerra que vai matar uma terça parte da raça humana. Então, esta guerra que mata uma terça parte da raça humana deve ser aquele mesmo evento que Cristo estava a avisar em Mateus 24. Depois de anticristo manifestar-se no templo, vocês têm que fugir, esconder-se, porque vai acontecer uma grande coisa que, se Deus não está a cortar, vai morrer toda a raça humana. Mas apenas só vai morrer uma terça parte, porque Deus vai terminar, ou vai abreviar esses dias. Mas Apocalipse 11 só está a falar sobre 3,5 dias depois do anticristo manifestar-se no templo. Vai chegar a este ponto quando essas 2 testemunhas vão ressuscitar-se e vão subir para os céus, e todo mundo vai ver isso cheio de terror e temor. E logo Cristo está a regressar, Apocalipse 11, para receber sua herança e começar a reinar. Então, mais uma vez, em Apocalipse 11, mesmo como em Mateus capítulo 24, este arrebatamento, na sequência de eventos, está a acontecer bem no meio daquela últimos 7 anos. Quarta razão, favorecendo o arrebatamento no meio da tribulação. É porque a única coisa que acontece depois, na segunda parte da grande tribulação,
é Deus derramando 7 taças de ira sobre a raça rebelde humana. E não como aqueles desastres ligados com aquelas primeiras 6 selos e depois aqueles desastres ligados com aquelas 6 trombetas. Quando estamos a chegar até estas 7 taças de ira, esta ira está derramada sobre todo mundo que está ainda no nosso planeta. Ninguém vai ser poupado. Então, se Deus não vai castigar seus fiéis em conjunto com todos os infiéis, antes de derramar estas 7 taças de ira, ele tem que tirar todos os seus justos, seus santos, seus arrependidos deste planeta. E ele faz isso por meio daquele arrebatamento que tem que acontecer bem no meio dos últimos 7 anos, porque depois disso só vem aquelas 7 taças de ira. E lembra, Abraão foi convencido que Deus não castigaria os justos com os injustos. Quando Deus estava a informar a Abraão que eu vou derramar minha ira e minha destruição sobre Sodoma e Gomorra, e Abraão sabia que meu sobrinho Ló e sua família está lá naquela mesma cidade, ele rogava a Deus, dizendo, por favor, Deus, você não vai castigar os justos com os injustos? E chegou até o ponto que Deus disse, se eu encontrar 10 justos na cidade de Sodoma e Gomorra, eu vou poupar toda a cidade. Não vou deixar 10 homens justos perecer com Sodoma e Gomorra, deixando minha ira cair sobre os justos em conjunto com os injustos. E realmente também, se você conhece o livro de Gênesis, quando os anjos chegaram a Sodoma e Gomorra para destruir aquela cidade, primeiro eles tinham que buscar Ló e sua família. E tinham que apertar eles. Vocês têm que sair imediatamente, porque nós somos mandados de Deus para destruir sua cidade. Mas nós não podemos fazer nada enquanto você está aqui. Por quê? Porque Deus não vai castigar os santos com os injustos. E o mesmo princípio funciona no fim desta época. Deus não vai derramar seu castigo sobre a raça humana por causa da nossa rebeldia, sem primeiro tirar os justos antes deste castigo universal, que vai cair nos últimos 3 anos e meio daqueles últimos 7 anos. Esta é a 4ª razão. É necessário para a ira de Deus não ser derramada também sobre os seus fiéis. 5ª razão. No livro de Apocalipse, não há nenhuma referência a partir de Apocalipse capítulo 11, na cronologia dos eventos acontecendo nos últimos 7 anos, não há mais nenhuma referência sobre os cristãos. Tudo está a tratar o que resta no planeta, que são os reprovados e os perdidos, as pessoas não arrebatadas. E a ira de Deus sendo derramada sobre eles na forma de 7 grandes desastres e pragas. Porque os cristãos e os santos não estão mencionados na segunda 3 anos e meio deste último intervalo, porque eles já não existem no planeta. Já estão com Cristo. Estamos a ouvir isso. A primeira coisa, quando estamos a voltar com a cronologia dos eventos dos últimos 7 anos, em Apocalipse capítulo 14, vamos ler sobre os cristãos. Os cristãos agora não estão nas cárceres. Os cristãos agora não estão a sofrer perseguições. Os cristãos agora estão na presença de Jesus Cristo. Em Apocalipse capítulo 14, e depois nós estamos a ouvir mais sobre eles nos últimos 3 anos e meio. 6º motivo, porque estamos a favorecer aquele arrebatamento bem no meio
dos últimos 7 anos, é porque depois neste evento, as únicas séries no livro de Apocalipse pregando o Evangelho são anjos. E esta é uma coisa muito estranha. Em Apocalipse capítulo 14, primeira parte do capítulo 14, estamos vendo o povo de Deus todos reunidos e regozijando-se na presença de Cristo. E depois, as pessoas que restam no planeta vão ter um último aviso dizendo que vocês têm que temer seu Criador e têm que fugir do anticristo e não servir ele. E o Evangelho, um anjo vai pregar o Evangelho a toda a raça humana. E esta vai acontecer por meio do anjo. É um anjo que está a fazer isso. Porque o anjo está a pregar o Evangelho em Apocalipse capítulo 14. É uma coisa que nunca aconteceu. Os anjos não são entregues com aquela função de pregar o Evangelho. Lembra quando Cornélio, aquele romano centurião que temia o Senhor, quando ele recebeu um anjo chegando na sua casa para ajudar ele, aquele anjo não podia pregar o Evangelho, embora fosse enviado por Deus ao Cornélio. Ele chegou dizendo: Cornélio, você tem que chamar o homem chamado Pedro, que neste momento está na cidade de Jopa. E você tem que chamar ele, chegar e falar consigo. Ele tem uma mensagem para você e sua família. Mas o anjo não podia fazer isso. Ele tinha que mandar seus soldados para buscar Pedro. E ao mesmo tempo Deus tem que aparecer com uma visão a Pedro, mostrando ele que ele foi lícito para ele acompanhar estes gentios até a casa de um centurião romano, entrar na casa dele, comungar com ele e até falar com ele. Deus fez tudo isso numa visão e também por meio de um anjo chegando a Cornélio. Mas ninguém podia pregar o Evangelho ao Cornélio, nem Jesus, nem Deus, nem o anjo, nem um sonho, nem uma visão, senão Pedro. Porque a responsabilidade de pregar o Evangelho é um privilégio entregue aos pecadores redimidos. Somos nós que temos que pregar o Evangelho. Não pode dizer, Deus vai dar um sonho. Muitas vezes eu oro para Deus dar um sonho à nossa amada Mocite, irmã, esposa de Arnaldo. Porque eu penso que nada menos do que um sonho pode servir para ela chegar na igreja. Se ele mandar um sonho, chega na igreja com seu marido, ele há de chegar aqui. Mas todos os convites que nós fizemos estão em vão, não vão servir. Mas a pregação do Evangelho é alguma coisa encarregada a nós. E ninguém mais tem autoridade de fazer isso. Senão aqui, em Apocalipse 14, a única vez na Bíblia, um anjo vai pregar o Evangelho. Por quê? Porque já não existe cristãos na Terra. E se alguém vai informar o mundo inteiro que esta é a última oportunidade, não é oportunidade porque eles não vão arrepender-se. Arrependimento vem de Deus. E vamos ver na próxima vez, vamos ver agora. Essas pessoas que restam nunca vão arrepender-se porque não são eleitos. Não são escolhidos de Deus, e arrependimento, como nós sabemos por muitos trechos na Bíblia, vem de Deus, é uma graça de Deus. Então vamos ver hoje, neste momento, enquanto estamos a tratar deste assunto, que essas pessoas não hão de arrepender-se. Apocalipse capítulo 16, ainda estamos a adiantar. E os homens foram abrasados com grandes calores. Mas que foi a resposta? Esta parte da ira de Deus. E blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Versículo 11, mais uma vez, estou no capítulo 16. E por causa das suas dores, mais uma praga, e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram
das suas obras. O mais que eles sofrem, não podem arrepender, porque arrependimento é uma graça que nós recebemos de Deus. Versículo 21 do capítulo 16. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Outra vez, estão a arrepender-se? Não. Todos esses castigos só servem para eles caluniar e blasfemar cada vez mais o Deus. Apocalipse 9, versículo 21, mesma coisa. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Porque essas pessoas, restando no planeta depois de arrebatamento, o mais que eles estão castigados, recusam chegar ao ponto de arrepender-se e pedir paz com Deus, porque arrependimento é um dom que tem que ser entregue por meio de Deus, e Ele dá este dom aos seus eleitos. 2 Timóteo 2, 24 até 26, se você precisa, prova disso. Atos 5, versículo 31. Atos 10, penso que também, versículo 31, fala sobre arrependimento sendo um dom concedido por Deus para as pessoas que Ele está a salvar. Então, esses anjos vão pregar o Evangelho só para avisar as pessoas, para ninguém conseguir dizer: Deus, você não me avisou, eu pequei por ignorância. Ninguém vai conseguir dizer isso, porque o anjo vai pregar a verdade logo antes de começar a cair estas 7 taças de ira de Deus. Agora, eu queria mencionar 6 motivos porque devemos entender que nossa Bíblia está a ensinar o arrebatamento dos santos acontecendo bem no meio daquele último intervalo de 7 anos. Agora, porque eu estou a precisar pregar com tanta força esta realidade sobre o tempo de arrebatamento, é porque quase todas as outras pessoas no mundo estão a dizer que o arrebatamento dos cristãos ou vai acontecer como o último evento deste intervalo final, ou vai acontecer como o primeiro evento. Temos 2 sistemas de teologia. Agora, os membros da nossa igreja, você ouviu isso já uma vez, estou a rever isso para essas pessoas aqui. Mas se você não capturou, esta é a segunda oportunidade de captar isso. Existem 2 sistemas de teologia operando na igreja cristã no dia de hoje. Segundo um sistema, que é teologia do pacto, aquele arrebatamento dos cristãos só vai acontecer como o último evento desta época nossa. Mas quando está a ouvir aqueles teólogos de dispensacionalismo falar, eles dizem que o arrebatamento vai ser o primeiro evento entre esses últimos 7 anos. Então, dispensacionalismo está a dizer que tem que ser o primeiro evento. Teologia do pacto tem que ser o último evento. Porque eles estão a discordar um com o outro, porque cada um tem que interpretar toda a Bíblia conforme certos princípios da sua própria sistema de teologia. E dispensacionalismo, para não ferir princípios de dispensacionalismo, dizendo que em cada dispensação Deus está a trabalhar com apenas um só povo. Durante todo o tempo de Adão até Abraão, essas dispensações, Deus estava a trabalhar com toda a raça humana como um bloco. Depois, as dispensações entre Abraão e o tempo de Pentecostes, Deus estava sempre a trabalhar apenas com os judeus, a nação de Israel, sem outras pessoas. E depois, desde Pentecostes até este momento, esta dispensação, Deus só trabalha com um só grupo de pessoas, que é a igreja.
Deus não trabalha com judeus e igreja no mesmo tempo. Sempre tem seu grupo que ele está a tratar durante cada dispensação. E eles dizem que aqueles últimos 7 anos é mais uma dispensação de Deus, em que Deus não vai trabalhar com a igreja. Ele vai trabalhar com a nação de Israel, segundo o que o Apocalipse diz. Mas como um preceito fundamental deles é que Deus não tem 2 pessoas trabalhando com 2 grupos de pessoas no mesmo intervalo, na mesma dispensação, eles dizem que Deus tem que tirar sua igreja antes desta última dispensação de 7 anos, no fim desta época, aquela grande tribulação. Vai primeiro tirar sua igreja e depois ele vai trabalhar com os judeus durante os últimos 7 anos. Então, por causa disso, eles dizem que aquele arrebatamento da igreja tem que acontecer como o primeiro evento, para Deus estar livre agora para tratar com a nação de Israel nos últimos 7 anos. Mas o arrebatamento não pode acontecer como o primeiro evento, porque vocês vão lembrar, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 até 4, lemos isso muitas vezes no passado, que Cristo disse às igrejas em Tessalônica: vocês não deviam ficar perturbados, pensando que Cristo já regressou e vocês foram deixados para trás, porque o regresso de Jesus Cristo para recolher ou acolher seus fiéis não pode acontecer até que o anticristo está a manifestar-se no templo de Deus, mostrando-se como se fosse Deus. Quando é que isto vai acontecer? No meio destes últimos 7 anos, não no princípio. Então, teologia de dispensacionalismo está a nos desviar para pensar que vai acontecer logo o primeiro evento, quando, segundo Tessalonicenses 2, 1 até 4, diz que não vai acontecer até o anticristo estar a manifestar-se, que, segundo a Bíblia, Daniel capítulo 9, Apocalipse capítulo 11, essa só acontece no meio dos últimos 7 anos. Mas, na sua parte, teologia do pacto, que foi estabelecido na época da Igreja Católica até antes da Reforma, mas os reformadores, que eram docentes católicos, abraçaram teologia do pacto, trouxeram essa teologia dentro das igrejas classicamente reformadas, e eles até o dia de hoje estão a ensinar teologia do pacto. Um dos princípios fundamentais de teologia do pacto é que Israel já acabou. Deus não tem mais nada a ver com a nação de Israel. O Israel verdadeiro de Deus, no dia de hoje, é a igreja. Então, quando eles estão a ler o livro de Apocalipse, estão a ler sobre Israel, Jerusalém, a Judeia, o povo santo, 12 tribos em Judeia, eles estão a dizer, isso não está a falar sobre Israel, porque Deus já acabou com Israel. Então, eles dizem que todo este livro de Apocalipse é apenas uma parábola muito longa e muito detalhada, mas uma coisa que é uma ficção, preparado por alguém que está a ensinar uma lição. Jesus nos ensinando, por meio de uma grande parábola, este ponto central, que a igreja vai sempre ser perseguida até o fim. E que Deus vai sempre castigar o mundo por sua perseguição à igreja até o fim, por meio de calamidades naturais e pragas e problemas. Para eles, esta é a mensagem do livro de Apocalipse. E não devíamos olhar para detalhes sobre 42 meses e o anticristo e o templo e Jerusalém. Esses eventos nunca vão acontecer. Tudo isso é só uma história, uma parábola, como Jesus contou muitas vezes na sua vida, para ilustrar simplesmente o fato que nós cristãos vamos ser perseguidos até o fim. E Deus também vai castigar o mundo até o fim, até o regresso de Cristo. Então, para eles,
essa coisa de meio de tribulação não tem sentido e Deus, o arrebatamento vai acontecer só no fim de tudo. Mas nós não podemos abraçar isso, porque nós não estamos tentando apoiar um sistema de teologia quando estamos a ler a Bíblia. Nós simplesmente estamos procurando entender o que a própria Bíblia diz e seguir a Bíblia. Não o dispensacionalismo que nasceu nos últimos 100 anos, depois de Israel surgir de novo como uma nação entre as nações do mundo, nem seguir os teólogos do pacto, o mais que respeitamos, os teólogos do pacto. Um grande respeito para com eles. Trazemos seus livros sempre para cá, vendemos na nossa livraria, espalhamos pelo país inteiro, porque respeitamos muito deles, mas nós não estamos a seguir teologia do pacto. Estamos a seguir a Bíblia. E espero que vocês estão convencidos por estes motivos que eu acabei de ensinar. 6 motivos porque nós devemos acreditar que o arrebatamento não acontece nem no princípio destes últimos 7 anos, como dispensacionalistas dizem, nem no fim deste intervalo, como teólogos do pacto estão a exigir. Mas, seguindo a Bíblia, acontece bem no meio daquele último 7 anos. Então, este é o ponto onde eu devia parar hoje. Lembra? 6 motivos porque o arrebatamento acontece no meio destes últimos 7 anos, nem no princípio, nem no fim. E eu tenho que instar isso porque são poucas pessoas. Não, são pessoas, sem dúvida. Somos um grupo bem conhecido, mas com bons teólogos, mestres mesmo que estão entre este grupo. Mas como nós não fazemos parte nem de dispensacionalismo, nem teologia do pacto, nós somos uma pequena minoria. Mas eu queria para esta igreja e todos os ouvintes ser convencidos que vamos seguir a Bíblia e não um sistema de teologia do pacto. Ok, próxima vez vamos continuar com o que acontece nos últimos 3 anos e meio destes últimos 7 anos, quando a igreja já está arrebatada. Vamos começar com Apocalipse 14 e continuar, talvez dentro de 1 ou 2 domingos, até Apocalipse capítulo 20. Eu não sei se as pessoas têm interesse nesses assuntos vindouros, mas eu diria, o mais que eu não estou muito envolvido nisso, nossa geração tem que ter muito interesse. Nossa geração não pode ser apanhada por surpresa. Nós temos que estar preparados. E vamos gastar tempo ensinando, depois de Apocalipse, o que a Bíblia diz sobre aguentando perseguição com êxito. E vamos falar sobre isso para nós sermos bem preparados, fortificados pelo Espírito Santo, protegidos pela palavra de Deus, todas as suas promessas e declarações. Não protegidos de morte. Eu esqueci. Não, vamos falar sobre isso próxima vez. A Bíblia diz que durante aquela primeira 3 anos e meio, o anticristo tem poder para matar quem ele quer matar. Nós não podemos pensar que, como eu sou cristão, o Espírito Santo vai me proteger. Não, o Espírito Santo vai nos dar coragem para morrer. Não vai nos poupar da mão de anticristo. E há um versículo que diz isso bem claro, Apocalipse capítulo 12, se estou a lembrar corretamente, pode ver Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Deixe-me verificar para não confundir. Não, é isso mesmo, 13, Apocalipse 13, versículo 10, diz isso. Ok, vamos chegar a Deus em oração. Então, nosso Deus, outra vez, damos graças por mais um pequeno passo em procurando
conhecer sua vontade para a sua igreja, especialmente a igreja que pode ser nós, vivente, quando o fim desta época está aproximado. Que nós possamos ser bem equipados para enfrentar tudo que vai cair sobre esta igreja sua, que vive neste mundo, quando o diabo, o anticristo e o falso profeta estão a usar todos os seus poderes milagrosos para tentar acabar com sua igreja. Agora estamos a pedir que o Senhor ajude-nos a ser avisados e prepararmos-nos para este evento. Agora rogo isso em nome do seu Filho Jesus. Amém. Ok, obrigado pela atenção. Chegamos ao fim do nosso culto e é a oportunidade de conhecermos as pessoas que nos visitam pela primeira vez, ou que por muito tempo não estiveram aqui conosco, mas primeiro vou dar oportunidade aos nossos irmãos finalistas para cada um se levantar e dizer o seu nome e a igreja de onde vem. A província, exatamente. Ou pode passar microfone. Isto leva tempo. Vim da província de Sofala e sou da Igreja Congregação dos Embaixadores de Jesus Cristo em Moçambique. Nome? Lacedo Horácio Fraqueza. Eu sei. Amém. Eu sou Alone Zeca Ngirazi, sou da província de Tete e estou na Igreja Evangélica Visão Cristã em Tete. Obrigado. Bom dia, sou Débora Ernesto Chauque, sou da província de Maputo e venho da Igreja Domínio da Vida, Ministério Tenda de Jacó. Obrigada. Bom dia, eu sou Lorena Vascos Leng, a representante da província de Gaza, sou da Igreja Nazareno. Bom dia, meu nome é Abigail Chauque, sou de Maputo e sou da Igreja Domínio da Vida, para o Ministério Tenda de Jacó. Shalom a todos. Meu nome é Andis Machai, sou da cidade da Beira, em Sofala, da Igreja Assembleia de Deus, Mãos Amigas. Bom dia, respondo por nome de Sumat Ser Simão, sou de Sofala, Igreja, Ministério, Missão dos 12. Obrigado. Saúde da igreja com a bendita paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu chamo-me Januário Romão Acela, sou natural de Inhambane, estou aqui em Nampula há cerca de 5 anos. Sou da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Alfa e Ômega. Paz do Senhor e bom dia. Meu nome é Cornélio Rui. Sou da província de Nampula e pertenço à Igreja África Uaeso. Amém. Paz do Senhor, irmãos, amém? Meu nome é Eliseu Botão, sou de Chimoio, da Igreja Aliança de Deus. Amém.
Bom dia. Meu nome é Inácio Bernardo Kufakwatiza, também da província de Manica, sou da Igreja Glória de Deus. Amém, igreja. Sou Patrício Calisto, da província de Manica, da cidade de Chimoio, e sou da Igreja Aliança de Deus de Moçambique. Amém. Bom dia, igreja. Meu nome é Michel Norberto Vasco da Gama, sou da província da Zambésia e pertenço da Igreja União Batista de Moçambique. Saúde os irmãos com a paz de Cristo, amém? Represento a província de Niassa, aliás, primeiro meu nome, né? Sou Getílio Zeferino Augusto Luiz Muita, represento a província de Niassa e do Ministério Coríntios Salvando as Nações. Então, este é o momento dos nossos finalistas. Para os próximos que vierem, terão que dizer quem os convidou, se conheciam o local e se vinham apenas visitar ou se querem ficar por mais tempo. E também dizer um nome. Vou chamar os nossos 3 vencedores do concurso. Vou começar pela terceira posição, que é o nosso irmão Cornélio Rui, da cidade de Nampula, ou província de Nampula. Podemos... E para a segunda posição foi o nosso irmão Inácio Kufakwatiza, de Manica. E para a primeira posição foi o nosso irmão Januário Romão Wacela, natural de Inhambane, mas residindo aqui em Nampula, que é ele. Então, irmão Gustavo, são estes. Disse que estava curioso em conhecer os finalistas, aliás, os vencedores. Então, convidamos os outros irmãos também que chegam pela primeira vez para poderem chegar em frente e dizer o nome, quem os convidou, se vinham permanecer ou apenas visitar. Bom dia a todos. Meu nome é Alcino Rodrigues, sou da igreja até 7º dia de Milange. Estou cá em Nampula há mais ou menos 7 anos e essa é a minha primeira vez a participar nessa igreja. Convite do meu irmão Valdemiro da Mucene. Sim, ele que me convidou para vir conhecer a igreja. Ele já me convidou várias vezes, eu como estava distante, naturalmente que ele já estava aqui na cidade, me levou. Obrigado. Seguimos. Bom dia, chamo-me Filipe Emílio Valia, sou natural da província da Zambésia. Vim aqui a convite do nosso irmão Valdemiro e estou de visita. Obrigada. Bom dia. Eu sou Dulce Mantega Nharugue, sou da província da Zambésia. Também vim a convite do meu noivo Valdemiro da Mucene e vim visitar também. Obrigada. Valdemiro é nosso invite para a final. Bom dia a todos. Bom dia. Sim, respondo pelo nome de Valdemiro Damsen, sou de cá, me ausentei aqui há 5 anos atrás por motivo de trabalho e também havia terminado o curso também. Obrigado.
Sim. Então, sejam todos bem-vindos. Esta é a nossa casa, nos reunimos aqui. E para os que vão viajar, que tenham uma boa viagem. O outro anúncio, hoje é segundo domingo do mês, sim. Há comida aí fora, sim, mas não é nossa comida. Infelizmente, é a comida dos nossos finalistas. Não é a nossa habitual festa do segundo domingo do mês. Então, é deles. Nós vamos esperar eles saírem para fazermos nossas festas no próximo domingo. Então, não se agitem. Irmão Gustavo, quer falar alguma? Bom dia. É uma coisa que apareceu agora. Desculpa os líderes, eu não informei. Pensei sozinho, aqui mesmo, e estou a convidar todos os membros a ficarem aqui. Vamos ter um encontro. Se formos flexíveis, até podemos fazer em pé. Agora, se não formos flexíveis, vamos precisar de sentar. E como o irmão Bernardino e a sua esposa estão a preparar votos, estão dispensados para irem se preparar, nós vamos ficar aqui na reunião. Obrigado. Ok. Gostava que endossássemos o hino 314 do cantor cristão em pé e depois podemos saudar uns aos outros. E 14.